Oi, turminha, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre relações interpessoais, né? É um dos assuntos aí dentro do nosso módulo de integração. Esse assunto é muito importante. Por quê? Porque eu não tenho relações interpessoais só no meu ambiente profissional. Então, não é algo que vocês vão usar só como jovem aprendiz lá dentro da empresa, né, dentro da instituição formadora, nas aulas, não é só neste ambiente. Relações interpessoais nós temos na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Então, tudo que a gente for conversar aqui, for discutir, é muito importante primeiro para nos formar, né, e nos ajudar a ter melhorias nos nossos relacionamentos enquanto pessoa, enquanto cidadão. E aí podemos evoluir também, né, para que a gente tenha, então, um melhor relacionamento dentro da empresa, um melhor relacionamento profissional. Então, assiste a aula aí, vai anotando na apostila os pontos principais, né, aquilo que você achou mais interessante, aquilo que você ficou com dúvida, para que você possa ir evoluindo, né, neste entendimento e depois possa até realizar aí com tranquilidade os exercícios. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e nós vamos conversando sobre o assunto. Então, como eu falei para vocês, este módulo em específico, né, ele trata das relações interpessoais. Porém, nós vamos começar falando sobre relações humanas, tá? Porque vocês vão ver que tem dois tipos de relações que nós podemos ter, né? De relacionamentos. Um deles, né, são os relacionamentos interpessoais. Mas então vamos entender o que é, né? O que é relações humanas? Qual que é esse conceito? Então, relações humanas é o estabelecimento de qualquer contato entre seres humanos. Veja que é algo básico, né, que a gente faz sem nem perceber. Nós nos relacionamos, nós nos comunicamos, nós vivemos em grupo, nós convivemos, né, em grupo. Então, as relações humanas fazem parte, né, das nossas características como ser humano. Nós não vivemos isolados, separados, sozinhos, né? Muito pelo contrário, nós precisamos desses relacionamentos do dia a dia para que a gente possa se desenvolver, possa fazer nossas atividades, possa trabalhar, né? Possa aí ter o nosso pleno desenvolvimento humano. As relações humanas têm sido, tá, estudadas como uma ciência do comportamento humano, no seu relacionamento intra e interpessoal. Então, como eu falei para vocês, temos dois grandes tipos de relações, né, de relacionamento intrapessoal e interpessoal, que é o módulo específico que a gente vai trabalhar. E veja que interessante, mesmo as relações humanas, né, sendo algo característico do ser humano, algo básico, né, que a gente não vive sem, ela passou a ser estudado como ciência, né, porque é importante nós compreendermos o comportamento humano, nós compreendermos aquilo que é importante para que a gente viva bem em comunidade, né, para que a gente consiga ter um pleno convívio. Então, as relações humanas são continuamente estudadas, né, aprimoradas, para que a gente possa entender melhor o comportamento humano e trabalhar em cima disso. No ambiente profissional não é diferente. As relações humanas também são estudadas. Só que quando a gente olha especificamente para o comportamento das pessoas dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né, para o comportamento que ela tem dentro do âmbito profissional, eles chamam esse estudo de comportamento, né, comportamento humano nas organizações. Então, as relações humanas, quando é estudado apenas relações humanas, é de modo geral, né? Então, é o ser humano convivendo em qualquer tipo de grupo, né, dentro aí da sociedade. E o comportamento humano nas organizações, aí estuda especificamente o comportamento das pessoas dentro do seu grupo profissional.
né? Como é que ela se comporta sozinha, como é que ela se comporta em grupo, em equipe, né? Então, isso é muito importante para as empresas, esse estudo é muito importante, né? Porque nós sabemos que nas empresas e nas organizações, uma força muito importante, uma presença muito importante são das pessoas, né? Dos nossos funcionários, nossos colaboradores. Então, é extremamente importante para que você possa administrar bem uma empresa, uma organização, que se entenda melhor sobre o comportamento, ok? Então, vamos entender a diferença de relacionamento intrapessoal e relacionamento interpessoal. O relacionamento intrapessoal ocorre quando você estabelece um diálogo consigo mesmo, né? Ou como se fosse uma comunicação interior. Isso ocorre muito, não ocorre? Pare e pensa aí, quantas vezes você se pega pensando sozinho, né? Negociando sozinho, se comunicando sozinho. A gente faz muito isso, né? Quando a gente se depara com uma situação, né? Por exemplo, em que a gente precisa tomar uma decisão, você fica ali dialogando consigo mesmo para identificar qual é a decisão a ser tomada. O que você vai, né, em que direção que você vai agir. Então, isso é um relacionamento intrapessoal, você com você mesmo. Isso é muito importante, tá, pessoal? Aqui entra a questão do autoconhecimento, né, de nós termos esse espaço de dialogar conosco e podermos nos conhecer melhor, né? Podermos conhecer os nossos comportamentos, nossas emoções, nossas atitudes, nossos desejos, objetivos, né? É muito importante a gente ter um bom relacionamento consigo mesmo, né? Ocorre muito isso das pessoas se preocuparem tanto em ter relacionamento bom com as outras pessoas e esquecem de cuidar, de ter um bom relacionamento consigo mesmo. Então, o relacionamento intrapessoal é extremamente importante. E eu diria até que é a base, né, para que você tenha aí um bom relacionamento interpessoal. Né? Você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que se conhecer, né, tem que ter o autoconhecimento, para que aí você possa pensar em desenvolver um bom relacionamento interpessoal, que é o tópico ali de baixo. Né? Então, o que é o interpessoal? Ocorre quando se estabelece um relacionamento entre duas ou mais pessoas. Então, veja, nenhum ser humano está livre de ter um relacionamento interpessoal. Né? O primeiro relacionamento interpessoal que nós temos é dentro da nossa própria família. Né? Então, ali com os nossos pais, avós, tios, primos, irmãos, enfim, depende da tua estrutura familiar, você já está tendo desde criança um relacionamento interpessoal. E à medida que você vai se desenvolvendo, que você vai tendo autonomia, que você vai tendo maturidade cognitiva, você vai então percorrendo novos grupos em que você vai ter esses relacionamentos interpessoais. Né? Quando você vai para a escola, né? Então você vai começar a ter um relacionamento interpessoal lá com os colegas. Né? Agora vocês que já estão na fase, né, de procurar um mercado de trabalho, vocês vão começar a ter o relacionamento interpessoal dentro da empresa, então voltado para o âmbito profissional. Né? Cada pessoa pertence a grupos diferentes, né? Pode ser um grupo religioso, né? Um grupo relacionado a uma atividade esportiva. Então, a cada grupo que você vai pertencendo ao longo do teu desenvolvimento, né, como pessoa, você vai, então, estreitando, né, o relacionamento interpessoal entre esses grupos, ok? Então, o objetivo das relações humanas é melhorar o convívio das pessoas. Então, é por isso que se estuda relações humanas. É para entender o comportamento das pessoas, entender o que motiva, o que influencia o comportamento delas e nós podermos, com essa base de informações, né, nos adequarmos de um modo que consigamos viver bem, né, que consigamos ter um bom convívio. Veja ali, ó, é necessário o autoconhecimento,
o conhecimento do outro e o desenvolvimento de aptidões para saber conviver socialmente, trabalhar em equipe e participar de grupos sociais. Então, eu falei lá que primeiro você tem que ter um relacionamento intrapessoal muito bom, que é o autoconhecimento, né? Que você tá bem consigo mesmo, você se conhecer realmente. E aí você também tem que abrir espaço para você conhecer o outro, né? Aquela outra pessoa com quem você está se relacionando, com quem você está se comunicando. E você precisa, se hoje você não tem todas as aptidões necessárias para conviver socialmente, você precisa ir desenvolvendo, para que você possa conseguir trabalhar em equipe, né, e participar muito bem aí de qualquer tipo de grupo social a qual você seja inserido. O ser humano, ele é complexo e subjetivo. As pessoas são essencialmente diferentes, né? Então, pega você aí e pensa você na tua família. Faz essa primeira reflexão. Né? Mesmo que vocês tenham características, né, genéticas e hereditárias comuns, né, por ser família, com certeza cada um da família é diferente do outro. Cada um tem características, né, talvez na família nem tão diferentes físicas, mas tem diferenças nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas emoções. Agora evolui e pensa lá no colégio, né? A maioria de vocês ainda está no ensino médio. Se você já se formou, relembra lá o ensino médio. Quanta diferença existia entre você e os seus colegas? E ali sim, então, diferenças tanto físicas, né, como também comportamentos, atitudes, personalidades. Então, o ser humano é algo complexo, é algo subjetivo, muitas vezes difícil de entender. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. E aqui entra uma questão muito importante. Eu saber reconhecer que as pessoas são diferentes de mim. Saber reconhecer que o ponto de vista delas vai ser diferente do meu. Elas passaram por experiências diferentes da minha. Muitas vezes foram criadas em culturas diferentes da minha. Tudo isso vai formando, né, algo diferente. E esse diferente é o normal. Né? É isso que a gente precisa pensar. Imagine que chato seria se todo mundo fosse igual. Todo mundo pensasse da mesma forma, tivesse as mesmas características. É justamente a partir dessas diferenças, que às vezes podem ser diferenças muito grandes da minha, como pode ser médio ou pouco, né? Mas é justamente nessas diferenças que nós aprendemos mais, que nós nos tornamos mais humanos, que nós aprendemos, né, a ter compaixão, respeito, que nós nos tornamos mais criativos. Então, essas diferenças, né, que eu até coloquei aqui, que são diferenças genéticas, né, hereditárias e também referentes às experiências, porque cada pessoa foi passando por experiências diferentes ao longo da vida e assimilando essas experiências de forma diferente, né? Tudo isso, né, faz com que o ser humano seja algo muito rico e nós precisamos valorizar essa riqueza, né? Olhar com bons olhos essas diferenças. Então, se eu tenho uma cultura diferente do outro, né, o que é muito comum no Brasil, nós temos muitas culturas diferentes, eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que dar uma chance de poder conhecer essa cultura diferente. Né? Quanta coisa de bom eu vou poder aprender e quanta coisa eu também vou poder ensinar da minha cultura. Então, relações humanas é isso. É eu entender o comportamento humano, é eu conhecer essas diferenças e eu aprender a trabalhar para que eu possa conviver bem, né? Para que eu possa extrair tudo o que for de positivo, né, dessas relações, desses relacionamentos. A importância, né, da família, do seio familiar. A família é a base da sociedade, né? É o alicerce, é a primeira escola na vida de qualquer ser humano.
Pensa lá você construindo uma casa, né? Talvez uma das coisas mais importantes quando você está construindo uma casa é a base, né? É o alicerce, são aquelas vigas que estão lá no solo, é que vão dar sustentação para que eu possa erguer as paredes e depois fazer a cobertura. Então a família é isso, é esta base, é ela que vai te dar muitas aptidões, muitas características, né, a partir das experiências que você vai viver junto com a família, desde bebezinho até ir amadurecendo, que vão permitir com que você viva bem, né, em sociedade. Então, transmite valores e crenças que, ao longo do tempo, são absorvidos de acordo com os exemplos de atitudes e comportamentos dos adultos ao seu redor. Né? Então, enquanto somos bebê, nós ainda somos muito dependentes, né, da nossa família. Nós não temos ainda a maturidade cognitiva para entender corretamente as coisas, né? Muitas vezes ainda não temos toda a nossa parte física, né, no seu pleno desenvolvimento. Então a gente depende muito da nossa família. À medida que a gente vai crescendo, né, a gente vai criando autonomia, a gente vai criando maturidade. E a partir do comportamento, das experiências que eu convivo ali dentro do meu seio familiar, dos valores, das crenças, da cultura que permeia todo aquele ambiente, eu vou então, né, me desenvolvendo. Eu vou criando então meus próprios valores, crenças, né, baseado muito nesse comportamento e nessas experiências aprendidas. No relacionamento com a família, né, as crianças e jovens irão desenvolver algumas habilidades socioemocionais. Então, essas habilidades socioemocionais, elas são importantíssimas, né, primordiais, para que eu possa ter um relacionamento intra e interpessoal, principalmente interpessoal. E eu vou começar a aprender isso, vou começar a desenvolver isso desde criança lá, né, com a minha família. Então, vamos ver algumas habilidades socioemocionais que nós desenvolvemos, então. Pensar antes de agir e reagir, né? Então, nós aprendemos que nós não podemos só reagir baseado na emoção, que nós precisamos parar por um momento, né? Raciocinar, usar a lógica e a emoção para agir e reagir de modo adequado. Né? Se não, imagina você lá num relacionamento interpessoal, aonde a pessoa te diz algo que você não gosta, que você sente ofendido. Se você não parar para pensar antes de agir e reagir, for só sob a emoção, provavelmente você seria agressivo, usaria da raiva, da agressão física ou da agressão verbal, e isso não é uma habilidade socioemocional, isso não faria com que nós conseguíssemos viver bem, né, em sociedade. Então, uma das principais habilidades socioemocionais é essa, pensar antes de agir e reagir. Desenvolver a empatia, né? O que é a empatia? Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Né? Então, muitas vezes você vai se deparar com situações que você não concorda, né, que você acha que está errado, mas você precisa ter a empatia de dar a oportunidade da pessoa se expressar, da pessoa se explicar, dela se comunicar, de você se colocar no lugar dela para poder entender se talvez o teu pensamento, né, não precise ali de algum ajuste para que você possa então ajudá-la da melhor forma possível. Superação, nós aprendemos que não é no primeiro obstáculo, não é no primeiro problema, não é no primeiro erro que nós podemos desistir, que nós precisamos superar, né, aqueles momentos de frustração, de medo, né, que isso vai fazer parte, né, da nossa vida e que nós precisamos estar sempre, então, com esse sentimento de superação. E interpretar o comportamento e sentimentos. Né? Tanto nosso, muito importante isso. Né? Eu preciso interpretar os meus próprios comportamentos e sentimentos. E aí também das pessoas, né? Para que
eu interpretando esses comportamentos e sentimentos, eu possa tentar, né, me relacionar melhor. Então, na família, nós desenvolvemos, né, vários aspectos ali que vão fazer parte da nossa inteligência, da nossa capacidade de comunicação, de convivência, né? Então, vamos ver o que a gente desenvolve desde pequenininho, né? E que tudo isso vai amadurecendo ao longo do tempo. Então, nós vamos desenvolver a parte verbolinguística, analisar informações e produzir trabalhos envolvendo linguagem. Nós vamos desenvolver a parte interpessoal, reconhecer e entender os sentimentos, motivações e intenções de outras pessoas. A parte intrapessoal, conhecer a si mesmo, os seus sentimentos, desejos e personalidade. Naturalidade, então identificar e distinguir entre diferentes tipos de plantas, animais e fenômenos, né, da natureza. A parte corporal, né, sinestésica, coordenar e utilizar o seu próprio corpo para criar ou resolver problemas. A parte musical, produzir e compreender diferentes tipos de som. A parte lógico-matemática, desenvolver equações, fazer cálculos e resolver problemas. E a parte espacial-visual, compreender imagens e produções gráficas. Então, vejam quanta coisa nós desenvolvemos. Começamos logo, né, enquanto bebezinhos. Vamos, então, trabalhando tudo isso lá dentro da família, né? Depois, a partir do momento que nós começamos a ir para a escola, né, vamos desenvolvendo isso além de na família, na escola também. Quando nós formos para a empresa, né, quando começamos a ter uma vida profissional, nós também continuamos desenvolvendo tudo isso, né? Isso não para, isso vai sempre amadurecendo. A família, então, ela contribui para, né, como a gente já viu, para a formação ali do ser humano, né, para a formação das aptidões socioemocionais. E eu trouxe aqui alguns aspectos muito importantes que a família contribui. O primeiro é a inteligência emocional, tá? Eu não vou me ater, né, não vou detalhar a fundo o que é inteligência emocional neste momento, porque nós vamos trabalhar futuramente numa próxima aula. Mas então, lá dentro da família é que nós começamos a desenvolver a inteligência emocional, que é essa capacidade de nós nos conhecermos as nossas emoções, aprendermos a trabalhar com as nossas emoções para que elas nos ajudem, né, e não nos prejudiquem, aprender a viver em sociedade, tendo empatia, conhecendo então os comportamentos e emoções das outras pessoas e aprendendo também a trabalhar com isso. Basicamente é isso que é inteligência emocional. A gente começa a desenvolver isso desde pequenininho na família. A família, então, é muito importante, na questão da sociabilização, né? De você pertencer a uma sociedade, né? Então, quando criança, nós pertencemos à nossa família, logo nós pertencemos ali à vizinhança, a outros grupos que nós vamos participando, e desse modo nós começamos então a ser, né, um verdadeiro cidadão pertencendo a uma sociedade. E a família é que nos vai trazer vários ensinamentos, né, para que a gente saiba viver em sociedade, né, que são lá as aptidões socioemocionais. A família vai ajudar no desempenho escolar, né? Então, quando iniciamos lá na escola, temos muitas dificuldades, né? Estamos realmente começando a aprender. E a família é uma grande base de volta, um grande alicerce para nos ajudar nesse desempenho escolar. E isso não vai parar só quando a gente é criança, não vai parar por aí. Isso vai ao longo
da nossa vida, inclusive lá quando estivermos na universidade, na faculdade. Nada impede de que a família também contribua para o desempenho escolar lá. Escolha da carreira, né? Tenho certeza que muitos de vocês estão aí já pensando nisso, passando por isso. Que carreira que eu quero escolher? Né? Que curso que eu quero fazer para trabalhar em determinada carreira? Né? Uma decisão que dá uma certa dor de cabeça. Que você fica ali se pensando, né? Fica ali criando cenários, vendo as diferentes carreiras que existem, né? Quais você acredita que se daria melhor, né? Quais fazem parte das competências que você já tem. Então, a escolha da carreira não é algo fácil, né? É algo ali difícil, muitas vezes, uma decisão difícil de se tomar. E, de novo, a família é um alicerce para te ajudar nisso. E digo mais, não é só na escolha da carreira, é ao longo da carreira. Por mais que nós façamos a escolha correta, né? Então, tenhamos ali uma carreira dentro de uma área que nós realmente gostamos, né? Que você acorde cedo animado para exercer aquela tua profissão. Vai ter dias que vão ser muito difíceis, né? Metas às vezes difíceis de serem alcançadas, e a família sempre vai ser um ponto de alicerce, né? Um ponto de apoio, de novo, para você lembrar da questão da superação, né? Para você não se deixar abater, não se deixar desmotivar ali nos percalços que ocorrerem, tanto na escolha da carreira quanto durante ela, né? Durante a sua execução. Aqui nós temos os 10 mandamentos das relações humanas. Chama a atenção de vocês, antes da gente conhecê-los, que são todos os mandamentos ali, né? Tudo que a gente vai conversar ali, extremamente simples. E aí, depois que nós conhecermos os 10 mandamentos, até se pergunte, por que eu não faço eles, todos eles? Né? Eu faço todos eles? Quais eu não faço? Por que eu não faço? Né? Faz essa reflexão, porque não tem nada aqui que seja extremamente difícil. É tudo simples, né? E que se nós fizéssemos isso, já contribuiria muito, né, para que as nossas relações humanas, seja intra ou interpessoal, né, fossem bem-sucedidas. Então, o primeiro mandamento, fale com as pessoas. Nada é tão agradável e animado quanto uma palavra de saudação, particularmente hoje em dia, quando precisamos mais de sorrisos amáveis. Né? Então, fala com as pessoas, cumprimenta, né? Dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende da situação. Né? É no sentido de ser cordial mesmo, de ser respeitoso, né? Número 2, sorria para as pessoas. Lembre-se que acionamos 42 músculos para franzir a testa, né? Quando a gente está estressado, nervoso, inquieto, e somente 14 para sorrir. Né? Então, dê sorrisos, mas sorrisos verdadeiros, né? Número 3, chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos ainda é ouvir o seu próprio nome. Número 4, seja amigo e prestativo. Se você quiser ter amigos, seja amigo. Né? Então, não quer dizer que em todas as relações você tem que criar um relacionamento de amizade. Né? Mas naqueles em que você vai desenvolver essa amizade, para que você, então, tenha um amigo, primeiramente você tem que ser amigo, né? Tem que ser prestativo. Número 5, seja cordial, né? Fale e haja com toda sinceridade. Tudo que você fizer, faça com todo o prazer. Né? Então, a sinceridade, né? Aquela motivação de fazer bem feito, de fazer com prazer, né? Isso é muito importante nos nossos relacionamentos. Número 6, interesse-se sinceramente pelos outros. Lembre-se de que você sabe o que sabe, porém você não sabe o que os outros sabem. Seja sinceramente interessado pelos outros.
Dê uma chance, né, de ouvir o que o outro tem a dizer. Se coloque no lugar do outro. 7. Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Os líderes elogiam, sabem encorajar, dar confiança e elevar os outros. Número 8. Saiba considerar os sentimentos dos outros. Existem 3 lados numa controvérsia: o seu, o do outro e o lado de quem está certo. Então, lembre-se que as pessoas são diferentes, elas não têm os mesmos sentimentos e emoções que você. Número 9, prepare-se com a opinião preocupe-se com a opinião dos outros. 3 comportamentos de um verdadeiro líder: ouça, aprenda e saiba elogiar. E 10, procure apresentar um excelente serviço. O que realmente vale em nossa vida é aquilo que fazemos para os outros. Então vejam aí, como eu falei, são 10 mandamentos simples, né? Volta a aula ali, lê com atenção, anota e pensa o que eu já faço, o que eu não faço, né? O que eu poderia melhorar aí desses 10 mandamentos. Percepção. Então, se eu falei para vocês que cada pessoa é diferente da outra, que o ser humano é complexo e objetivo, nós não poderíamos deixar de falar sobre percepção. Então, percepção é o processo pelo qual o indivíduo, os indivíduos organizam e interpretam as suas impressões sensoriais, com a finalidade de dar sentido ao seu ambiente. O que uma pessoa percebe pode ser substancialmente diferente da realidade objetiva. Então, vamos imaginar assim, que está ocorrendo uma determinada situação, você coloca 2 pessoas para observarem aquela situação. Você pode se espantar, né, com a diferença de entendimento dessas pessoas. Pode ser que uma tenha percebido aquela determinada situação de um jeito, interpretado o que ela viu de uma forma, e a outra pessoa pode ter interpretado aquilo completamente diferente da outra. Isso acontece por quê? Porque as pessoas têm percepções diferentes. Como podemos explicar o fato de as pessoas olharem para uma mesma coisa e cada uma perceber de uma maneira diferente, né? Por causa da diferença de percepção. Alguns fatores que influenciam, né, as diferenças na percepção. O observador, né? Então, volta para aquele exemplo. Eu tenho uma situação e eu tenho 2 pessoas olhando para aquela situação. Cada uma dessas pessoas nós podemos chamar de observador, né? Quem está visualizando o que está ocorrendo. Só que o que acontece? Cada observador vai ter o quê? Atitudes, motivações, interesses, experiências e expectativas diferentes do outro. Então, esse é o principal ponto, né, de por que as pessoas têm percepções diferentes. Porque elas são diferentes. Elas passaram por experiências diferentes. Elas foram criadas em culturas diferentes. Elas têm interesses e sonhos diferentes. Então, tudo isso vai impactar para que a percepção não seja a mesma. O estímulo, então a intensidade, a frequência, tamanho e outras características afetam a capacidade de perceber os estímulos. Então, aquela situação que está sendo vivenciada, para um observador, pode gerar um estímulo muito grande, né? Pode ter a ver com algo que ele vivenciou muito, né? Que tem uma intensidade muito forte para ele. Pode ser que para o outro não. Né? Então, isso também já vai fazer com que a percepção seja diferente. E a situação, o ambiente ao qual está ocorrendo, né, aquilo que ele está vivenciando. Então, este ambiente também pode trazer percepções diferentes. E aí, o que acontece? Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
A percepção, né, ela é então algo complexo, justamente porque faz parte ali do ser humano, que é um ser complexo, e nós temos a tendência de tentar facilitar ou tentar simplificar a nossa percepção. E o que acontece? Existem então algumas situações que a gente utiliza, vocês vão ver quando a gente for falar sobre isso, que vocês já utilizaram provavelmente muitas dessas situações para facilitar a nossa percepção. Só que isso pode ser prejudicial. A gente pode estar percebendo uma situação, tomando uma decisão, né? Obtendo o entendimento de uma outra pessoa, baseado numa simplificação, e isso pode levar a erro. Então, esses pontos que a gente vai tratar agora, são 6, se não me engano, são modos de simplificar a percepção. E nós precisamos prestar atenção para que isso não esteja prejudicando o nosso modo de perceber as coisas. Que a gente não esteja sendo induzido ao erro nas nossas tomadas de decisões, nas nossas observações. Então, a primeira questão ali é a percepção seletiva. Como não podemos assimilar tudo o que observamos, nós percebemos um pouco de cada vez. Até aqui tudo bem, né? É muito difícil a gente conseguir observar tudo em detalhe, gravar tudo isso. Então, a gente acaba assimilando isso por partes, né? Esse pouco é escolhido seletivamente, de acordo com os nossos interesses, experiências passadas ou atitudes. A percepção seletiva, ela nos permite uma breve leitura rápida dos outros, mas com o risco de obtermos uma figura imprecisa. Como sempre vemos aquilo que queremos ver, podemos tirar conclusões erradas. Então, cuida com isso, tá? O ser humano realmente não consegue absorver tudo, mas cuida para que aquele pouco que você está absorvendo, né, essa seleção que você está fazendo, não esteja, né, te levando a uma leitura rápida que possa te induzir a um erro. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês perceberem como realmente a nossa percepção é seletiva. Pensa assim, de repente você decidiu, viu uma propaganda, alguém conversou com você e você decidiu que você quer trocar de celular e agora você quer lá um modelo X. O que acontece? De repente, todo mundo que você olha, todo mundo que você conversa tem aquele aparelho lá que você quer adquirir, né? Então, isso é percepção seletiva. Não quer dizer que antes, quando você conversava com essa pessoa ou que você olhava ali ao redor, essas pessoas não tivessem esse aparelho. Provavelmente elas já tinham, mas como isso não era algo que estava consciente ali para você, não era algo que você queria, você não prestava atenção nisso. Talvez você até estivesse conversando com alguém que estava com o celular na mão e você não tenha percebido. Mas a partir do momento que aquilo foi um ponto de interesse na tua vida, você quer comprar aquele novo aparelho lá de telefone, parece que de repente todo mundo tem, todo mundo comprou. E não é, é porque a tua percepção, ela afunilou para isso. Ela tornou aquilo algo que você, um interesse seu, né? Algo que você quer, e aí fica mais fácil de você perceber, ok? O efeito halo, né? O que é isso? É quando construímos uma impressão geral de alguém com base em uma única característica, como sua inteligência, sociabilidade ou aparência, né? Então, você vê lá alguém, né? Vamos pensar assim, lá na sala de aula, né? Lá no ensino médio. No primeiro dia de aula, você vê alguém lá, assim, sentado num cantinho, né? De óculos, vamos pensar assim, de óculos, ali com o seu material muito compenetrado. Aí você já vai pensar,
essa pessoa deve ser muito inteligente, deve ser nerd, deve gostar muito de estudar. Você já está fazendo um efeito halo sobre ele, né? Ou sobre ela, sem você conhecer. Talvez ao longo do desenvolvimento do tempo ali, das aulas, você perceba que essa pessoa seja muito diferente do que você assimilou por causa de uma característica ali, de uma impressão geral que você teve. Então, cuida, porque isso às vezes pode prejudicar o teu julgamento. O efeito contraste. O efeito contraste, nós não avaliamos a pessoa isoladamente. A nossa reação a uma pessoa sempre será influenciada pelas outras pessoas que encontramos e ou relacionamos frequentemente. Então, às vezes, você avalia uma pessoa baseado no teu grupo de relacionamento, né? Se ela tem as características parecidas ou não, né? E às vezes você quer deixar essa pessoa de lado, ou acha que ela não vai contribuir de alguma forma, porque ela aparentemente é diferente do que você está acostumado a se relacionar. E isso pode não ser verdadeiro. Projeção. Julgamos em base que são parecidos conosco. As pessoas que fazem projeção tendem a ver as outras de acordo com o que são elas mesmas, em vez de observar como as pessoas realmente são. Cuida para você não projetar nas outras pessoas você, tá? Você não querer dizer que as pessoas são parecidas com você, você não ter esse sentimento de que elas têm o mesmo comportamento, as mesmas ambições, as mesmas necessidades. Isso pode prejudicar o teu relacionamento. Você está tentando projetar o que você espera nela, sem realmente dar a oportunidade de conhecer e entender o que ela espera, né? O que realmente é ela. E estereotipagem, tá? Quando julgamos alguém com base em nossa percepção do grupo a qual a pessoa faz parte. Estamos usando uma forma de simplificação chamada de estereotipagem, em termos de percepção. Se as pessoas esperam ver esses estereótipos, será o que elas perceberão, mesmo que esses estereótipos não fazem parte da realidade. E se isso significa que esse tipo de observação sobre a pessoa pode causar uma percepção errada com base em uma falsa premissa sobre o grupo. Os estereótipos geralmente são prejudiciais, tá? Então, pensa assim, tem uma pessoa lá que ela pertence a um grupo que, vamos pensar assim, que gosta de tatuagem, tá? Então, a pessoa também tem tatuagem e pertence lá a um grupo em que todas as pessoas gostam de tatuagem. Aí você criou um estereótipo para ela, né, de que ela é uma pessoa, né, que gosta de tatuagem, então talvez ela não se adapte ao meu ambiente aqui de relacionamento. Você está criando um estereótipo nela, né, por causa da tatuagem que talvez você não goste, não queira ter, e ela pertence ao grupo que tem. Você está criando um estereótipo de que ela não daria certo dentro do teu grupo de relacionamento. Isso é muito prejudicial. A gente não pode fazer isso. A gente precisa dar chance de conhecer as pessoas para que a gente veja que nem sempre esse estereótipo que a gente criou é algo verdadeiro. E também que nem sempre o que nós julgamos ser certo é o certo, né? Pode ser que, como o exemplo da tatuagem, né, que eu dei, é um exemplo. Pode ser que você nunca tenha pensado nisso e tenha algum certo tipo de preconceito, e aí você perca de ter uma grande pessoa na tua equipe, uma grande pessoa no teu grupo de relacionamento, porque você não deu a oportunidade de conhecer essa pessoa. E talvez de se identificar tanto que você até passe a querer ter ali uma tatuagem também. Por que não? Então, cuida, estereotipagem é algo muito prejudicial e é algo que acontece muito no nosso dia a dia. E diversidade, né? Então, nós falamos de relações humanas, né? Começamos a entender que tem relação intrapessoal, interpessoal, falamos das diferenças, e aí que vem de encontro a percepção, né? Que a percepção das pessoas
né? É diferente uma da outra justamente pela diversidade de experiências, conhecimentos, valores, crenças e cultura. E aí nós caímos então na questão de falar sobre diversidade, né? O que é diversidade? Anota aí na apostila o que você entende por diversidade, né? Para você, o que é diversidade, né? Então anota aí, faz essa reflexão. A diversidade, ela está muito presente no nosso cotidiano. No Brasil, né, a diversidade cultural, por exemplo, é muito rica, é muito grande, né? Nós temos povos de diferentes localidades, etnias, que vieram para o Brasil e fizeram aqui da nossa cultura algo, né, tão maravilhoso. Mas nós também temos diversidade não só pela questão cultural, por outras questões também, que a gente pode dividir então em diversidade primária e secundária. A primária diz respeito às características sobre as quais uma pessoa tem pequeno ou nenhum controle, ou seja, são biologicamente determinadas, como raça, gênero, idade e alguns atributos físicos, como família e sociedade na qual as pessoas nasceram. Então, nós temos sim algumas características nossas, né, que são biológicas, né, que são genéticas, são hereditárias, que nem sempre a gente consegue trabalhar em cima delas, né, mas que algumas sim, né? Então, por exemplo, a idade, a gente vê sobre a diversidade dentro das empresas, que hoje nós temos jovens e nós temos, né, idosos voltando para o mercado de trabalho, ou idosos permanecendo por mais tempo no mercado de trabalho. Então, quanto à idade, é algo que eu não consigo trabalhar, né? Eu vou ir amadurecendo, mesmo que eu queira ou não. Mas alguns atributos físicos eu consigo sim trabalhar, né? Eu posso hoje estar mais magra, de repente eu posso ir trabalhando para mim ter um atributo físico diferente, né? Enfim, então isso seria a diversidade primária. A diversidade secundária inclui características que as pessoas podem adotar, abandonar ou modificar durante a sua vida por meio de escolhas conscientes e esforços deliberados. Então, a experiência de trabalho, né, a renda, o estado civil, crenças políticas, localização geográfica e educação. Né? Então, esta diversidade secundária é algo que você facilmente vai trabalhar em cima disso. Né? Você pode, né, adotar, como não, você pode modificar. Né? Hoje você tem uma experiência de trabalho, lá na frente você pode ter outra, então você vai ter muito mais habilidades, competências. As identidades culturais, né? Então falando de diversidade cultural, são múltiplas, né? Resultado da história de cada país, região ou mesmo de uma família ou grupo de indivíduos, com características biológicas, socioeconômicas ou culturais em comum. Então, a nossa diversidade cultural brasileira é muito rica. Nós temos aí diversas culturas que foram se agregando, né, e fazendo uma mistura muito positiva, muito rica. Os membros de um grupo podem, assim, ser relativamente homogêneos ou diversos em. Então, pensa assim, no teu grupo de relacionamento, seja pessoal ou profissional. Podem ter pessoas muito diferentes de si, com uma diversidade muito grande, ou pode ser um grupo mais homogêneo, onde elas têm, então, essa diversidade mais acentuada, mais parecida, né? Características mais parecidas entre eles. Então, podem ser atributos demográficos, né? Idade, gênero, etnia, orientação sexual, religião, conhecimentos, habilidades e capacidades relativos à tarefa, valores, crenças e atitudes, personalidade e estilos cognitivos e comportamentais e status no grupo de trabalho da organização. Então,
revisando. Numa empresa, dentro do setor que eu trabalho, né, dependendo de tudo isso que está aqui na tela, se as pessoas forem parecidas, semelhantes nesses quesitos, eu tenho um grupo homogêneo. Agora, se as diferenças forem muito grandes, eu tiver muita diversidade, né, esses grupos são mais heterogêneos. E isso é algo que vem sendo muito discutido. Antes, pensava-se muito que você tinha que trabalhar com essa homogeneidade, né? Você não podia dar espaço para a diversidade. E hoje não, vem sendo mostrado que a diversidade traz muitos benefícios para a empresa. Traz muitos benefícios para o próprio ser humano. Nós aprendemos mais, nós melhoramos o nosso convívio, nós nos tornamos mais criativos quando nós damos oportunidade de nos relacionarmos, né, com todas as diversidades existentes. A legislação brasileira, através da Constituição Federal de 1988, né, considerado um marco na luta contra a discriminação, trata do direito à igualdade de oportunidades e do direito à diversidade. Então, a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, nossa lei suprema, todas as legislações sempre correspondem ao que está escrito na Constituição Federal, nunca podem ferir, nunca podem ir contra o que está determinado na Constituição Federal. Então, ela foi um marco naquela época pela luta contra a discriminação. As pessoas queriam ter uma sociedade homogênea, queriam tirar a diversidade de lado, deixar aquilo que era diferente para fora, não dar oportunidades. Através da Constituição Federal, né, começou-se um trabalho contra a discriminação. Então, ela trata muito dessa igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade. Em vários artigos da Constituição Federal, nós vamos encontrar, né, aspectos relacionados à diversidade, a proteção, né, a oportunidade, o respeito à diversidade. Eu trouxe aqui no artigo 4º que fala assim, ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. E o artigo 5º vai falar assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E ele vai ter vários incisos dentro desse artigo 5º, aonde vai explicar, né, vai pontuar ali tudo isso para que realmente exista essa igualdade, né, e que não dê espaço, então, para discriminação. Porém, até hoje as coisas ainda não são fáceis quando a gente fala de diversidade. A gente já percorreu um longo caminho, já melhorou em muitos pontos, mas a gente ainda tem um caminho aí muito árduo pela frente. E o que eu queria dizer para você, jovem aprendiz, é que nós, né, enquanto cidadãos, precisamos cada um fazer a sua parte, cada um entender a importância da diversidade, cada um dar esse sentimento de igualdade, de respeito. Se cada um fizesse a sua parte, né, junto com as políticas públicas, junto com o apoio, né, da parte empresária privada, junto com tudo isso, nós conseguiríamos, né, avançar muito nessa questão. Nós não podemos deixar essa questão de diversidade só para o governo resolver, só para as empresas resolverem. Nós, enquanto pessoas, também precisamos fazer a nossa parte. Então vejam aqui algumas estatísticas que eu tirei da internet que mostram o quanto o cenário ainda não é favorável. A ONU afirmou,
né? No ano passado, na verdade, essas estatísticas aqui são de 2016 e 2017, tá? Então, a ONU afirmou que das 16,2 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza no Brasil, 70,8% são afro-brasileiras. Somos o 5º país mais violento para mulheres no mundo. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. De acordo com um estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial, no ritmo atual seriam necessários 59 anos para que mulheres e homens atingissem situação de plena igualdade no Brasil. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Apenas 6% dos negros têm diploma universitário. A cada hora, um gay é vítima de violência física no Brasil. E a cada 26 horas, um gay é morto. A maioria das crianças com síndrome de Down passam a infância isoladas por não serem aceitas nas escolas. Jovens não conseguem empregos e idosos ficam em instituições. Veja que triste a realidade desses números aqui, né? Pensar que por trás de cada número desse daqui existe uma pessoa, né, que pertence a uma família. Olha o sofrimento de a diversidade não ser aceita, não ser respeitada, né? Então pensa nisso. Eu, enquanto pessoa, né, o que eu posso fazer para contribuir, né, para que esse cenário mude? Ok? Vejam ali, ó, desigualdade de gênero no trabalho só acabará daqui a 257 anos, aponta o Fórum Econômico Mundial. Então vejam, homens e mulheres até hoje não têm uma igualdade, né, no trabalho. As mulheres não têm a mesma oportunidade que é dada aos homens. Islândia permanece como o país mais igualitário do mundo, seguido pela Noruega, Finlândia e Suécia, né? O Brasil subiu algumas posições ali no ranking comparado ao ano anterior, né? Veja aqui, ó, já quando o assunto é mercado de trabalho, o indicador não é dos melhores. Apesar da diferença ser menor do que era há 15 anos, a desigualdade subiu em 2019, chegando a 257 anos, contra os 202 do ano anterior, com uma diferença salarial global de 40%. Então, homens e mulheres, né, mesmo que muitas vezes atuem na mesma posição, a mulher recebe um salário inferior. Ela não tem ainda o mesmo respeito, né, a mesma oportunidade que os homens têm. O relatório atribuiu essa disparidade econômica à baixa proporção de mulheres em cargos gerenciais, ao congelamento de seus salários e à sua baixa participação na força de trabalho e na renda, né? Outra situação aí triste. Então, a gente viu ali, né, na diversidade primária, entra a questão de gênero, né, homem ou mulher, né? Então, isso ainda, né, mesmo o caminho já tendo sido percorrido, tendo sido trabalhoso, muitas vitórias já foram conquistadas, mas muitas ainda, né, muitas coisas ainda precisam ser trabalhadas para que as mulheres passem a ser vistas no mercado de trabalho, né, com o mesmo poder de inteligência, de capacidade, né, que o homem tem. Propaganda e ética. A diversidade, muitas vezes, ela não é respeitada nas propagandas. Tem muitas propagandas que nós vemos por aí na TV, no rádio, no jornal, né, enfim, que acabam gerando uma discriminação,
né, acabam levantando uma bandeira que é contra a diversidade, né? E isso não é uma questão só de falta de ética, tá? Isso também entra numa questão legal, tá? É proibido, é vetado você realizar propagandas, né, que nós chamamos de abusivas, porque podem gerar, então, discriminação. Então, dentro do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado pela Lei 8.078 em 11 de setembro de 90. Por que ele foi criado? Para regular as relações existentes entre consumidores e os fornecedores, né, chamado então de relação de consumo. Então, pensa assim, o que é a relação de consumo? Eu tenho um fornecedor, né, uma empresa, alguém que tem um produto ou um serviço para vender, que está ofertando isso no mercado. Eu tenho do outro lado o consumidor, que é aquele cliente, aquela pessoa que precisa, que tem a necessidade de comprar esse produto ou serviço. Então, quando ele compra isso do fornecedor, quando o fornecedor vende isso para o consumidor, isso se chama de relação de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, ele foi criado para regular, para orientar, para normatizar essas relações de consumo. E dentro do CDC, no artigo 6º, Direitos Básicos do Consumidor, nós temos lá, ó, proteção contra publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido, né? E que a propaganda não seja enganosa, que é quando apresenta informações falsas ou omite informações importantes, e que a propaganda, né, essa publicidade, não seja abusiva, que gera discriminação, provoca violência, explora o medo e superstição, aproveita a falta de experiência do jovem e desrespeita valores ambientais. Então, hoje, se vocês virem uma propaganda em que ela está, né, gerando discriminação, está indo contra a diversidade, que é algo que a gente precisa valorizar, precisa respeitar, ela pode ser, então, caracterizada como uma publicidade abusiva, tá? E essa empresa pode ser punida por isso. Diversidade versus responsabilidade social. Algum tempo atrás, começou-se muito a falar sobre responsabilidade social das empresas, né, das organizações. Então, como que uma empresa estaria trabalhando para contribuir, né, com uma sociedade justa, igualitária, como é que estaria contribuindo para que a sociedade ao qual ela está inserida, né, cresça, se desenvolva, que haja um respeito com o meio ambiente. E dentro desse caráter da responsabilidade social é que começou-se muito a falar sobre a diversidade, que as empresas precisavam, então, por também uma questão de responsabilidade social, trazer a diversidade, né, para dentro da sua empresa, para dentro do seu corpo de funcionário, de colaboradores. Então, vejam ali, ó, incluir e apoiar o desenvolvimento de grupos vulneráveis, pois questões socioeconômicas, né, de gênero, orientação sexual, condição física e intelectual, raça, cor, muitas vezes excluem ou determinam desvantagem profissional. Então, as empresas precisavam ver este público, que muitas vezes é colocado em desvantagem, como sim uma peça-chave, alguém que tem que ter oportunidade de estar dentro do mercado de trabalho. Então, a gestão da diversidade é um processo de criação e manutenção de um ambiente que possibilite naturalmente a todos os participantes alcançar o seu potencial. Então, quando a empresa ela coloca grupos, né, com diferentes experiências, conhecimentos, culturas,
questão socioeconômica, de orientação sexual, de gênero, de idade. Quando ela tem um grupo de funcionários, né, ou colaboradores muito heterogêneo, onde a diversidade é grande, ela precisa fazer uma gestão. Ela precisa criar um ambiente para que, então, todas essas pessoas, com suas diferenças, sejam respeitadas, né? Que as pessoas queiram trabalhar junto, trabalhar em equipe e aprendendo com a diferença do outro, né? Com a característica do outro, que pode contribuir aí, então, para o desenvolvimento de cada um. A administração das organizações está ligada à gestão da diversidade, que pode referir-se a competências, habilidades, gênero, experiência, idade, origem social, né, ou cultura. Então, hoje os líderes, os gestores, os administradores, eles precisam saber que tudo isso, competência, habilidade, gênero, experiência, idade, origem social, cultural, né, tudo isso vai estar presente ali no seu corpo de funcionário, dentro da sua equipe. E ele precisa respeitar e mostrar para as outras pessoas que elas também precisam respeitar e criar uma cultura onde essa diversidade, né, seja aí trabalhada de uma forma muito positiva. O que a empresa precisa fazer, tá? Alguns passos ali para que ela realmente tenha essa gestão da diversidade, né? Para que ela coloque todo esse grupo heterogêneo e isso funcione, traga resultados positivos, não ao contrário, né? Gere um clima difícil de trabalhar, onde as pessoas não se sentem inseridas, não se sentem respeitadas. Então, a primeira coisa é a questão da inclusão e da equidade. Então, precisa existir dentro da empresa esse sentimento, esse entendimento de todas as pessoas estarem incluídas e dessa equidade, ou seja, de que todos têm as mesmas oportunidades, mesmos direitos e deveres. A promoção do respeito e combate às discriminações. Então, dentro da cultura da empresa, ela precisa ter valores, ela precisa ter políticas que façam com que as diferenças sejam respeitadas e que quando houver algum tipo de acontecimento envolvendo discriminações, que isso vai ter uma penalidade, que isso não vai ser aceito pela empresa. Foco nas relações e no desenvolvimento humano, né? Então, focar para que essas pessoas trabalhem em equipe, né? Desenvolvam uma equipe, trabalhem juntas, né? Para que ocorra aí o desenvolvimento humano delas. E o amplo comprometimento. Então, essa gestão da diversidade tem que começar lá no topo da empresa, com o dono, diretor, presidente, seja a nomenclatura que tiver. Tem que começar de cima para baixo. Todo mundo tem que entender que tem que estar comprometido na gestão da diversidade. A diversidade é um dos temas que buscam dar conta de uma sintonia entre organizações e sociedade, né, à medida que constrói a abertura para uma economia e sociedade mais globalizadas, e responde aos questionamentos morais e éticos em torno da igualdade de direitos e oportunidades, e capitaliza e mobiliza forças criativas em seus benefícios, em virtude da maior riqueza de análise de equipes multiculturais. Então, a diversidade dentro das organizações é tentar unir organização e sociedade, né? Então, se nós temos uma sociedade, uma economia, uma sociedade mais globalizada, né, nós nos deparamos com culturas muito diferentes, muito mais próximo, né, da nossa relação de trabalho, do nosso comércio. Então, isso tem que fazer parte, né, da organização. Além de responder a questões básicas de moral e ética, né, onde todas as pessoas são iguais, né, e tem que ter uma igualdade de direitos. E também a organização, então, ela mobiliza, ela consegue ter aí uma força mais criativa, né? Quando eu trabalho com equipes onde a diversidade é grande, a criatividade também é grande. Soluções para determinados problemas
né, são alcançados de uma forma criativa e inovadora que não seriam se eu tivesse uma equipe onde todo mundo é igual, todo mundo é muito parecido, todo mundo pensa muito igual, ok? Então aqui, ó, quando a empresa tem diversidade, trabalha bem isso dentro, né, ali da sua cultura, da sua rotina de trabalho, ela conquista inovação. Justamente por isso que eu acabei de falar. As ideias são muito mais criativas. Você tem ali percepções, experiências, conhecimentos, né, culturas. Você tem várias situações que são ali muito diversas e tudo isso agrega, né, faz com que tenha, sim, então, mais inovação do que se você tiver uma organização onde não tem tanta diversidade. Se você tem mais inovação, você também consegue ter mais competitividade. Então, você vai ter diferenciais que você vai poder mostrar para os seus clientes, vai poder mostrar lá dentro do seu mercado consumidor e você vai se tornar mais competitivo, né, do que outros concorrentes que não tenham esse mesmo nível de gestão de diversidade. Vai ter um clima organizacional favorável, onde as pessoas se respeitam, né? Onde as pessoas veem a diversidade com bons olhos, onde as pessoas querem aprender com as outras, e isso gera um fortalecimento da marca, né? O cliente, a pessoa que está fora da organização, vai ver como a marca está fortalecida, né? Você vai querer, enquanto cliente, conhecer melhor aquela empresa onde respeita, né, a diversidade, onde traz a diversidade para a sua realidade. Ó, conforme um estudo da organização McKinsey, né, e Company, empresas com diversidade étnica e racial possuem 35% mais chances de ter rendimentos acima da média do seu setor. Tá, gente? Nós estamos falando de uma pesquisa. Então, se é uma pesquisa, é a partir de resultados, né, de análises de situações reais. Então, eles já estão apontando aqui que quando você tem diversidade étnica e racial, você já tem 35% mais chance de ter rendimentos maiores no seu setor, né, do que perante outras empresas que não têm essa mesma diversidade. As empresas com diversidade de gênero possuem 15% a mais de chance de ter rendimentos acima da média. Nos Estados Unidos, para cada 10% de aumento na diversidade racial ou étnica na equipe de executivos, os lucros aumentaram 0,8%. Uma pesquisa de Harvard revelou que nas empresas onde o ambiente de diversidade é reconhecido, os funcionários estão 17% mais engajados e dispostos a irem além das suas responsabilidades. Além disso, foi identificado também que a existência de conflitos chega a ser 50% menor que nas outras organizações. Isso significa que quando trabalhamos em um ambiente que aceita as diferenças, também nos sentimos mais à vontade para aprender e arriscar. O Ethos fez um perfil social racial e de gêneros das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas. Então, eu vou trazer aqui os resultados, né, do último perfil que eles criaram. Então, essas 500 maiores empresas aí que foram pesquisadas, então este trabalho que eu estou trazendo aqui é de 2015, que é o último que foi publicado. Essas 500 empresas, então o setor de atividade delas é 52% indústria, né? Então se a gente olhar aqui para o roxo, que é a pesquisa de 2015, 17% são do setor de serviços, também 17% do comércio e 13% de produtos agrícolas. Então a gente tem aí mais do que a metade voltado para a indústria. Como é que é a distribuição do pessoal por sexo, homens ou mulheres, né? Então vamos começar ali pelo conselho de administração.
Então, 89% do conselho de administração dessas empresas ainda pertence, né, é formado por homens, apenas 11% por mulheres. O quadro executivo, 86% homens, 13% mulheres. Os cargos de gerência, 68% homens, 31% mulheres. Os cargos de supervisão, 61% homens, 38% mulheres. O quadro funcional, né, as funções aí regulares da empresa, 64% homens, 35% mulheres. Os trainees, né, quando você entra num programa de trainee, para você passar ali um período de tempo realmente sendo treinado, né, 57% homens, 42% mulheres. Estagiários, 41% homens, 58% mulheres. E os aprendizes, 44% homens, 55% mulheres. Então, o que a gente consegue perceber? Que na medida que os cargos vão se tornando cargos, né, de chefia, cargos de liderança, os homens têm muito mais participação, né? Ali, no quadro funcional, no quadro funcional ainda os homens, né, têm uma grande participação, mas começa a crescer a participação das mulheres, né? Nos estagiários e aprendizes aí até inverte, as mulheres têm mais participação, mas ainda é o que a gente viu lá daquela pesquisa, né, que os homens ainda dominam o mercado de trabalho, ainda tem mais oportunidades do que são dadas essas mesmas oportunidades para as mulheres. Como é que fica a situação por cor, né, ou raça? Então, temos aqui brancos e temos negros, né? Conselho de administração, 95% brancos, né? Conta 4%, 4,9% ali negros. Quadro executivo, 94% brancos, contra 4,7% negros. Gerência, 90% brancos, contra 6,3% negros. Supervisão, 72% brancos, contra 25% negros. Quadro funcional, 62% brancos, 35% negros. Trainees, 41% brancos, 58% negros. Estagiários, 69% brancos, 28% negros. E aprendizes, 41% brancos e 57% negros. Então, aqui outra triste, né, realidade ainda. Né? Os negros não têm oportunidade, como os brancos, de percorrer aí os cargos, né, de liderança, de chefia. Ó, eles começam a aparecer em maior quantidade nos trainees, nos aprendizes, né, no próprio quadro funcional, mas nos cargos que são de liderança, né, a atuação é muito pequena. Pessoas, né, com e sem deficiência. Vejam ali no conselho de administração, 100% pessoas sem deficiência. E a gente pode dizer que praticamente 100% para o quadro executivo, para a gerência e para a supervisão. Vejam ali no quadro funcional, nós temos 2,33% pessoas com deficiência, 97% sem deficiência. Né? Trainees, mesma coisa. Estagiários, aprendizes, né? É uma realidade bem crítica, né? Que praticamente o gráfico está quase ali no 100% para pessoas sem deficiências. Ó, sua empresa contrata trabalhadores jovens na condição de aprendizes, né? 5,1% só que não, né? O restante ali, os
94 ali, por cento, né? Sim, né? Os 94,9%, sim. Sua empresa tem dificuldade para cumprir a lei do aprendizado? Então, 12,6% falou que tem dificuldade. Os 87,4%, né, que não. Entre os aprendizes mantidos por sua empresa, há pessoas com deficiência? 15% só que falou que sim, que tem jovem aprendiz com deficiência. Os outros 84,7% não. Quais dessas políticas ou ações afirmativas sua empresa adota? Então, estabelece metas para reduzir a diferença entre o maior e o menor salário pago pela empresa? Só 25% das 500 empresas adotam. Estabelece missão, código de conduta, compromissos e valores da empresa que incorporem o tema da diversidade e princípios de igualdade de oportunidades? 68% falou que sim. Oferece bolsas por meio de parcerias com escolas de línguas, colégios técnicos, faculdades e universidades para qualificação, formação e aprimoramento dos funcionários? 85% respondeu que sim. Capacita gestores e equipes no tema da diversidade e dos princípios de igualdade de oportunidades, com suas implicações no âmbito do trabalho? 69% diz que adota. Identifica e divulga boas práticas internas de gestão e relacionamento que provam direitos humanos e respeito em grupos vulneráveis à discriminação no mercado de trabalho, dando visibilidade ao tema, aos compromissos da empresa e aos gestores, né, empregados que praticam inclusão e respeito, né? Só 53% falou que adota, né, essas boas práticas. Desenvolve atualmente alguma política visando a promoção da igualdade de oportunidades para o público LGBT entre os seus funcionários? Vejam ali, gente, só 19%. Tem política de concessão de benefícios iguais para casais do mesmo sexo? 51%. Tem canais de reclamação, como ouvidoria, né, escritório de ombudsman, não sei como é que se pronuncia bem certo, para receber e solucionar queixas em relação a problemas como assédio moral e casos de preconceito de raça, gênero, idade, orientação sexual e identidade de gênero? Só 76%. Né? Na verdade, 76%. Então, já é um número aí mais significativo, né, de canais de reclamação. O que mais, né? Quanto ao recrutamento e seleção, diversifica as formas de anunciar as vagas para atingir públicos que são usualmente discriminados no mercado de trabalho, né? Só 35%. Ao publicar as vagas, demonstra o interesse efetivo de ter diversidade nos candidatos que procuram a empresa e em sua contratação, manifestando que a empresa valoriza a diversidade e os princípios de igualdade de oportunidade, né, de oportunidades, e encoraja grupos vulneráveis à discriminação a se candidatarem? Só 29%. Apoia projetos na comunidade que visem melhorar a oferta de profissionais qualificados proveniente de grupos vulneráveis à discriminação no mercado de trabalho? 42%. Capacita profissionais que trabalham com recrutamento e seleção para que melhorem o entendimento do tema da diversidade e os princípios de igualdade de oportunidades na aplicação prática do compromisso da empresa com a não discriminação? 45%. Oferece oportunidades de trabalho para ex-detentos? Só 17%. Estabelece metas para ampliar a participação de mulheres nos programas de trainee? 7%. Estabelece metas para ampliar a participação de negros nos programas de trainee? 2%.
e desenvolve alguma política visando a eliminação de barreiras e preconceitos para o público LGBT no processo de contratação? 8%. Né? Então vejam, olha, tanto aqui nas políticas que a empresa adota, né, nas políticas específicas de recrutamento e seleção, né, quanta coisa ainda precisa evoluir nas empresas. Isso porque esta pesquisa foi feita em cima das 500 maiores empresas. Então, né, imagina como é que é esse cenário nas médias e pequenas empresas. Então, é algo que ainda precisa ser muito discutido e muito batalhado para que a diversidade venha fazer parte, né, de todas as empresas, independente do porte delas. Aqui, esse próprio material da Ethos, ele traz um passo a passo, né, digamos ali um fluxo, para que você possa, dentro da sua organização, realmente criar uma gestão, né, da diversidade. Então, criar uma comissão específica para esse assunto, desenhar um plano de ação, né? Então, quais serão os passos, as etapas, né, as atividades a serem executadas. Número 3, criar indicadores, né, de processo e resultado para ver se o que eu planejei no passo 2 está acontecendo, né? Implantar esse plano, colocar ele para funcionar, treinar as pessoas, monitorar e avaliar e dar visibilidade ao plano, né? Expor isso para as pessoas, mostrar o que está sendo trabalhado. Nós temos aqui os 17 objetivos, né, da ONU voltados para o desenvolvimento sustentável, né? Essa é a agenda aí que hoje, né, é a agenda atual em busca do desenvolvimento sustentável. Só que o que é bacana de nós verificarmos é que dentro desses objetivos, desses 17 grandes objetivos, temos vários aqui que fazem parte do desenvolvimento sustentável e que, por isso, também fazem parte de promover a igualdade, né, de oportunidades, a igualdade, né, a inclusão dessa diversidade. Então, é bem interessante isso. Né? Vamos conhecer ali os 17 e vocês vão poder perceber, né, que muitos deles, então, vão poder ajudar, né, se cumpridos, se trabalhados, vão poder ajudar também a promover, né, essas oportunidades para a diversidade. Então, número 1, erradicar a pobreza. Né? Número 2, fome zero e agricultura sustentável. Número 3, a saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero, que a gente veio falando. Né? 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, parcerias e meios, né, de implementação. Então, vejam, o que é desenvolvimento sustentável? Né? Desenvolvimento sustentável, muitas vezes a gente associa isso só ao meio ambiente. Então, desenvolvimento sustentável é proteger e preservar o meio ambiente, mas vai além disso. Tá? Ele é um triozinho ali. Ele envolve o meio ambiente, mas ele também envolve a questão econômica e a questão social. Tá? E é como se esse trio fosse um tripé. Para que eu tenha o desenvolvimento sustentável, eu preciso trabalhar nessas 3 esferas. No desenvolvimento do meio ambiente, no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social. Então, por isso que, ao executar esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, eu também estou contribuindo para a diversidade.
né? Porque a diversidade ela passa muitas vezes pela questão econômica, né? Ela passa pela questão social e também ambiental. Turma, então nós encerramos aqui a nossa aula de hoje, né? Segue a apostila aí, né? Vai ter outros exercícios, outras atividades para que vocês possam finalizar o dia de aula de hoje. Ok? Bons estudos e até mais!